Isso. Neste vídeo falaremos sobre o julgamento de um oficial nazista chamado Adolf Eichmann e correlacionaremos com as matérias debatidas em sala para apontar os erros e nuances processuais do caso. Otto Adolf Eichmann, ou simplesmente Adolf Eichmann, foi um oficial do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial que teve um papel fundamental na organização e implementação do Holocausto, posto que detinha a função de gerir a logística das deportações em massa dos judeus para os guetos e campos de extermínio. Eichmann é considerado um dos principais arquitetos do Holocausto, sendo um dos principais idealizadores da chamada Solução Final, plano nazista que visava exterminar os judeus de toda a Europa através de uma sádica política de assassinatos em massa. Sendo um dos principais contribuintes da máquina mortífera de Hitler, Eichmann foi responsável por cometer diversos crimes durante o regime nazista, especialmente em relação ao extermínio do povo judeu, que o considera um de seus principais carrascos. Após o final da Segunda Guerra Mundial, com a ajuda de altas autoridades da Igreja Católica, Eichmann, assim como boa parte do alto escalão nazista, fugiu para a América do Sul, mais especificamente para Buenos Aires, na Argentina, onde viveu escondido durante muitos anos sob o pseudônimo de Ricardo Clement, até ser capturado em 1960 pela Mossad, serviço secreto israelense, e levado para Israel para ser julgado pelos seus crimes. O julgamento de Adolf Eichmann ocorreu em Jerusalém no ano de 1961 e foi um dos mais notáveis da história, principalmente por seu primeiro julgamento televisionado ao vivo e o primeiro julgamento de um criminoso de guerra nazista em um tribunal internacional, sendo um dos eventos mais importantes do século XX e trouxe à tona o horror do Holocausto para o mundo inteiro. No entanto, há algumas questões legais e processuais que cercam o julgamento de Eichmann, posto que, embora o julgamento de Eichmann tenha sido um marco histórico no combate aos crimes de guerra e contra a humanidade, ele também foi criticado por violações dos direitos humanos, viés político, falta de imparcialidade e falta de contexto histórico, além de outras graves acusações ao devido processo legal. Embora o caso da captura de Adolf Eichmann tenha ocorrido fora do território brasileiro e, portanto, não esteja sujeito às disposições do Código de Processo Penal brasileiro, é possível identificar algumas ilegalidades no processo com base em princípios e normas internacionais de direitos humanos, que também são respaldados pela legislação brasileira. Primeiramente, a realização de uma operação de sequestro sem o conhecimento ou a cooperação das autoridades locais da Argentina viola o princípio da cooperação internacional e o respeito à soberania do Estado. No âmbito do direito internacional, a extradição é o meio legal adequado para a transferência de um acusado de um país para outro. A falta de um processo de extradição formal e a atuação sem o consentimento das autoridades argentinas podem ser consideradas ilegais, contrariando o princípio da legalidade e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Além disso, a utilização de identidades falsas e documentos fraudulentos pelo Mossad para se infiltrar e prender Eichmann pode ser interpretada como uma violação do princípio da legalidade e do devido processo legal. No sistema jurídico brasileiro, a falsificação de documentos é considerada crime, conforme previsto no Código Penal brasileiro. A utilização desses meios ilícitos durante uma operação de captura compromete a validade das evidências e pode colocar em questão a legalidade de todo o processo. Outra ilegalidade que pode ser apontada diz respeito à falta de garantias processuais adequadas concedidas a Eichmann. O direito a um julgamento justo e ao devido processo legal são princípios fundamentais tanto no direito internacional dos direitos humanos quanto no sistema jurídico brasileiro. O fato de Eichmann ter sido detido e transportado para Israel sem passar por um processo de extradição formal ou receber assistência jurídica adequada pode ser considerado uma violação dessas garantias processuais. Ainda que o caso de Eichmann não tenha sido julgado no Brasil, é importante ressaltar que o país adota princípios fundamentais do devido processo legal e dos direitos humanos em sua legislação e jurisprudência. Esses princípios têm como objetivo garantir que todas as pessoas, independentemente de suas ações ou crimes cometidos, tenham direito a um julgamento justo e ao respeito aos seus direitos fundamentais. Portanto, as ilegalidades cometidas no processo de captura de Eichmann suscitam preocupações em relação ao respeito às normas internacionais e aos princípios do direito penal brasileiro.
A coação e a tortura para obter confissões e a coerção das testemunhas são práticas absolutamente inaceitáveis e contrárias aos princípios estabelecidos no Código de Processo Penal, que regula os procedimentos judiciais e busca garantir a justiça, a imparcialidade e o respeito aos direitos fundamentais. O Código de Processo Penal é claro ao afirmar que nenhuma prova obtida por meios ilícitos pode ser admitida em um processo judicial. Isso inclui confissões obtidas sob coação ou tortura, bem como testemunhos influenciados por ameaças, intimidação ou violência. A coação é uma ação que busca forçar uma pessoa a agir contra sua vontade, seja através de violência, ameaças, tortura psicológica ou qualquer outra forma de pressão indevida. A tortura é uma prática desumana que causa sofrimento físico ou mental intenso com o objetivo de obter informações ou confissões. Ambas são claramente proibidas pelo Código de Processo Penal. No caso de Adolf Eichmann, surgiram alegações de coação e tortura durante o processo judicial. Essas alegações são extremamente preocupantes, pois minam a confiabilidade das evidências apresentadas e colocam em dúvidas a validade do julgamento. O Código de Processo Penal busca proteger os direitos fundamentais dos acusados, garantindo um processo justo e equitativo. Além disso, a coerção das testemunhas também é estritamente proibida pelo Código de Processo Penal. As testemunhas devem prestar seu testemunho de forma voluntária, sem qualquer forma de pressão ou ameaça. A influência indevida sobre as testemunhas prejudica a busca pela verdade e compromete a integridade do processo. É essencial que os princípios do devido processo legal, como a presunção de inocência, o direito à ampla defesa e a busca pela verdade, sejam rigorosamente respeitados. A coação, a tortura e a coerção das testemunhas não têm lugar em um sistema de justiça que busca garantir a imparcialidade, a equidade e a proteção dos direitos humanos. A aplicação do Código de Processo Penal deve assegurar que os acusados sejam tratados de acordo com os princípios legais, com respeito à sua dignidade e ao direito de defesa. Somente assim é possível alcançar uma justiça verdadeira e garantir a punição adequada dos culpados, sem comprometer os direitos e a integridade de qualquer pessoa envolvida no processo. Em suma, a coação e a tortura para obter confissões, assim como a coerção das testemunhas, são práticas repugnantes e ilegais, que devem ser condenadas e combatidas veementemente. O Código de Processo Penal estabelece os parâmetros para um processo judicial justo e respeitoso aos direitos fundamentais, e é fundamental que esses princípios sejam aplicados de forma irrestrita em busca da justiça e da verdade. No caso específico da prisão de Adolf Eichmann, houve controvérsias relacionadas à prisão de provas, incluindo confissões, testemunhas e provas documentais que foram julgadas. Críticos argumentam que essas provas foram obtidas de forma ilícita, enquanto outros defendem a sua validade e encorajamento para o processo. Uma das principais questões em relação às provas pendentes é a forma como Eichmann foi interrogado durante seu período de detenção. Após ser capturado pela Mossad, Eichmann foi mantido sob custódia secreta em Israel antes de seu julgamento. Durante esse período, ele foi interrogado por agentes israelenses. E suas confissões e declarações foram discutidas como provas incriminatórias durante o processo. Os críticos argumentam que essas confissões foram iniciadas por meio de coerção psicológica e física, e que Eichmann não teve acesso adequado a advogados ou garantias legais durante o interrogatório. Alegou-se que tais métodos violavam os princípios do devido processo legal e tornaram-se as confissões inválidas como provas legais. Além das confissões, testemunhas e provas documentais que também foram aprovadas no julgamento de Eichmann, algumas testemunhas eram sobreviventes do Holocausto, enquanto outras eram ex-colegas de Eichmann que o incriminaram. Também foram apresentados documentos como registros burocráticos e memorandos, que aplicavam Eichmann em suas atividades durante o Holocausto. No entanto, algumas das provas documentais também foram questionadas quanto à sua admissão e a forma como foram apresentadas. Alegou-se que certos documentos foram adquiridos ilegalmente ou por meio de métodos duvidosos, o que poderia levantar dúvidas sobre a sua validade como provas legais. É importante ressaltar que o julgamento de Eichmann foi processado de acordo com as leis israelenses vigentes na época, e as provas foram admitidas e julgadas pelo tribunal. O tribunal argumentou que, dados as circunstâncias inexperientes do caso e a natureza dos crimes envolvidos, as provas poderiam ser admitidas, mesmo que tenham sido passageiras de maneira questionável. Em resumo, houve debate sobre a legalidade das provas de forma ilícita da prisão de Adolf Eichmann, incluindo confissões, testemunhas e provas documentais. Alguns argumentaram que essas provas violavam os princípios do devido processo legal, enquanto outros defenderam a sua admissibilidade, dadas as circunstâncias ocultas do caso. As opiniões divergem sobre essa questão e podem variar dependendo da perspectiva jurídica e ética adotada. Lembrando que o caso de Adolf Eichmann ocorreu fora do território brasileiro e não foi julgado no Brasil, portanto é difícil aplicar diretamente as leis brasileiras a esse caso específico.
No entanto, é possível fazer uma análise considerando os princípios do devido processo legal e as normas internacionais de direitos humanos que também são incorporadas no sistema jurídico brasileiro. No Brasil, o devido processo legal é um princípio fundamental protegido pela Constituição Federal, o qual garante que qualquer pessoa tenha direito a um julgamento justo, com acesso à ampla defesa e contraditório. Isso implica que essas provas apresentadas devem ser obtidas de forma legal, respeitando os direitos fundamentais do acusado. No contexto da prisão de Adolf Eichmann, as controvérsias em torno das provas, como confissões, testemunhas e documentos, poderiam ser analisadas às luzes dos princípios brasileiros, se houvesse um julgamento no Brasil. Seriam considerados elementos fundamentais a legalidade das provas e a garantia de que o acusado tivesse acesso a um processo justo e equitativo. No caso das confissões obtidas por meio de coerção psicológica e física, essas evidências provavelmente seriam consideradas inválidas no sistema jurídico brasileiro, pois violam os princípios do devido processo legal, do respeito à dignidade humana e à integridade física e moral do acusado. Qualquer prova obtida por meio de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante é considerada ilícita e, portanto, não poderia ser utilizada no processo. Quanto às testemunhas e às provas documentais, seria necessário analisar a forma de como essas evidências foram obtidas. Caso houvesse alegações de que documentos foram adquiridos ilegalmente ou de forma duvidosa, como invasão de privacidade, interceptação legal de comunicações e qualquer outra violação de direitos, essas provas poderiam ser consideradas inválidas. Além disso, é importante ressaltar que o sistema jurídico brasileiro valoriza a transparência e o respeito às garantias processuais. Portanto, é provável que o julgamento de Adolf Eichmann no Brasil incluísse uma análise criteriosa da legalidade das provas na consideração cuidadosa dos direitos fundamentais do acusado. O objetivo seria garantir que o acusado tivesse um julgamento justo, com respeito à legalidade das provas apresentadas e às garantias processuais previstas na legislação brasileira. O princípio do juiz natural é um importante princípio jurídico que garante a imparcialidade e a justiça do processo judicial. Também conhecido como princípio do devido processo legal, esse princípio estabelece que uma pessoa tem direito a ser julgada por um tribunal imparcial, estabelecido anteriormente de acordo com leis vigentes. O princípio do juiz natural tem sua origem histórica no direito romano e foi consagrado em diversas constituições e declarações de direito ao redor do mundo. Ele visa proteger os direitos fundamentais dos indivíduos, assegurando que o julgamento seja realizado por um tribunal independente e imparcial, livre de interferências arbitrárias ou influências externas. Esse princípio implica que uma pessoa não pode ser submetida a um julgamento por tribunais especiais ou ad hoc, criado especificamente para o seu caso. O tribunal deve ser estabelecido previamente, seguindo um processo legalmente estabelecido, e seus juízes devem ser imparciais e independentes. A imparcialidade do tribunal é fundamental para garantir a confiança no sistema judicial. Os juízes devem ser imparciais, ou seja, não devem ter interesses pessoais, preconceitos ou vínculos que possam comprometer sua objetividade no julgamento. Além disso, eles devem ser selecionados de acordo com critérios objetivos e transparentes, garantindo a igualdade no tratamento perante a lei. O princípio do juiz natural está intimamente relacionado com o devido processo legal, que abrange uma série de garantias fundamentais, como o direito à ampla defesa, o direito a julgamento justo e imparcial, o direito a ser informado das acusações, dentre outros. Essas garantias visam proteger o direito e liberdade individuais, evitando abusos ou arbitrariedades por parte do Estado. Em resumo, o princípio do juiz natural é um elemento essencial do Estado de Direito e visa garantir a imparcialidade, a justiça e a proteção de direitos fundamentais no sistema judicial. Ele assegura que todas as pessoas sejam tratadas igualmente perante a lei e tenham a garantia de um julgamento justo e imparcial. O julgamento de Eichmann foi um dos mais notórios da história e levantou questões importantes sobre a imparcialidade do juiz e o princípio do juiz natural. Uma das principais preocupações em relação ao julgamento de Eichmann foi a forma como os juízes foram selecionados. O tribunal israelense foi composto por 3 juízes, todos eles judeus. Essa composição gerou críticas e questionamentos sobre a imparcialidade do processo, uma vez que os juízes tinham uma ligação emocional direta com as vítimas do Holocausto. Outra questão importante foi o fato de que o julgamento foi conduzido por um tribunal ad hoc, ou seja, foi criado especificamente para julgar Eichmann. Isso contrariou o princípio do juiz natural, que estabelece que uma pessoa deve ser julgada por um tribunal previamente estabelecido e imparcial. O tribunal ad hoc, no caso de Eichmann, foi visto por alguns como um desvio desse princípio fundamental. Apesar das preocupações levantadas, o julgamento de Eichmann resultou em sua condenação por crimes contra a humanidade. O tribunal considerou que ele agiu de forma consciente e voluntária na implementação do extermínio em massa de milhões de pessoas durante o Holocausto. Eichmann foi condenado à pena de morte e executado em 1962. É importante ressaltar que o caso de Eichmann é um exemplo complexo e excepcional.
A violação do princípio do juiz natural e a falta de imparcialidade dos juízes são questões sérias que podem comprometer a justiça em qualquer sistema judicial. No entanto, é necessário analisar cada caso individualmente, considerando as circunstâncias específicas e a necessidade de julgar crimes graves contra a humanidade. O julgamento de Eichmann foi um evento histórico que gerou muita controvérsia e debate. O viés político certamente influenciou a forma como algumas pessoas reagiram ao julgamento. Alguns argumentaram que o julgamento era uma tentativa de Israel de justificar sua existência e consolidar sua posição no mundo. Outros argumentaram que o julgamento foi excessivamente emocional e que os juízes estavam respondendo a uma pressão pública intensa. No entanto, é importante notar que o julgamento de Eichmann foi um esforço para responsabilizar um dos principais arquitetos do Holocausto por seus crimes. Independente das motivações políticas de Israel ou da pressão pública, Eichmann foi responsável por organizar a deportação de milhões de judeus para campos de concentração e extermínio. É crucial evitar que o viés político obscureça a gravidade desses crimes. Embora algumas das ações de Eichmann não estivessem especificamente tipificadas como crimes na época em que foram cometidas durante o julgamento, a acusação argumentou que ele era responsável por crimes contra a humanidade e que eram amplamente reconhecidos como violações dos direitos humanos fundamentais. Além disso, a Lei de Crimes de Guerra de 1950 de Israel, que foi aplicada durante o julgamento de Eichmann, permitiu a acusação de indivíduos por crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo que esses crimes não estivessem especificamente tipificados como crimes na legislação da época. Portanto, Eichmann foi julgado e condenado com base em crimes que foram reconhecidos internacionalmente como violações graves dos direitos humanos e com base em uma lei que permitiu a punição de crimes cometidos durante a guerra, independente de serem especificamente tipificados como crimes na legislação da época. O julgamento de Adolf Eichmann foi um evento histórico que buscou responsabilizá-lo pelos crimes cometidos durante o Holocausto. No entanto, o processo não foi isento de críticas devido a várias irregularidades que ocorreram. A prisão inicial de Eichmann, ocorrida sem o devido processo legal, levantou questões sobre violações de direitos humanos. Além disso, houve alegações de pressão sobre as testemunhas para obter depoimentos desejados e a obtenção de documentos de forma ilícita. Essas irregularidades comprometeram a imparcialidade do julgamento e questionaram a validade das provas apresentadas. Embora o julgamento tenha tido significância simbólica na busca por justiça, é fundamental reconhecer e aprender com as falhas ocorridas para garantir que os princípios do devido processo legal sejam respeitados em todos os casos, mesmo em situações tão cruciais como esta.